Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando uma história, um relato que aconteceu comigo. Que eu sei que muitos dos meus inscritos aí, vocês gostam das histórias que eu conto, né? São histórias verdadeiras que acontecem com o meu dia a dia. E alguns fatos eu acho que vale a pena estar contando, pra gente poder estar resumindo o nosso futuro, né? São as experiências que nós podemos ter com a gente, ou experiências que a gente observa de outros para não acontecer conosco. Então o vídeo de hoje eu vou estar contando a história de que eu estava na 25 de março com minha esposa Flávia. Nós tínhamos ido fazer compras lá, que tem muitas lojas bacanas de preço barato, né? A minha esposa coleciona coisas de maquiagem. Então a gente tinha ido numa loja, vou até falar o nome aqui, chama Mauro Biju. E eu tinha ido na loja Semanã, que é uma loja que vende só artigos colecionáveis e brinquedos, que eu me sinto no paraíso. E beleza, a gente estava então na ladeira Porto Geral, a gente já estava vindo embora para pegar o metrô. E aí tinha um monte de gente, de camelôs, vamos falar assim, vendendo tabletes de chocolate soufflé e outro nome que eu não lembro, vendendo 3 por 10, 5 por 20, a preços muito bons. E eu e minha esposa olhamos um pro outro e falou assim, vamos comprar? Vamos! E a gente foi comprar então. Mas tinha mais pessoas comprando, né? Então a gente estava esperando a nossa vez de ser atendido pelo vendedor ambulante lá que estava com um caixote. Nisso, passa duas moças pela gente com um mapa na mão e fica do nosso lado tentando conversar com uma guarda metropolitana que estava de serviço. Só que elas falavam inglês, alemão, eu não entendia direito a pronúncia da fala delas, né? Mas só de você olhar para as moças, era nítido que elas não eram brasileiras e muito menos conhecia as nossas ruas aí do nosso país, no caso aqui de São Paulo. E elas tentavam se comunicar com a policial, e a policial, tadinha, estava perdida, ela não conseguia nem entender. E um pouco de inglês que eu entendo, elas estavam querendo chegar na Praça da Sé, que fica próximo ali, né? Só que assim, eu fiquei encabulado, com vergonha de dar essa informação, porque meu inglês é horrível, meu inglês vale mais para leitura do que para falar, né? Para conversar. Foi nessa hora que tinha um morador de rua, na verdade um craqueiro, né? Deitado num papelão bem do ladinho de uma loja. E aí aquele rapaz sujo, de aparência de 40, 50 anos mais ou menos, levantou e foi em direção a elas. A policial ficou meio alarmada. Eu e minha esposa, a gente olhou e viu que ele veio meio que sem jeito e começou a falar inglês com as meninas. Galera, eu achei que aquilo era uma piada, uma pegadinha. O cara falava inglês tão bem quanto eu falo português. Aliás, o meu português é horrível, vocês já notaram. Mas tudo bem, dá pra gente se entender. E aí ele começou a falar inglês. E aí eu entendi que elas falaram que elas eram alemãs. Foi então que ele começou a falar alemão. E eu olhava para aquilo, para aquela cena, e eu falava, não acredito nisso, isso é pegadinha do Silvio Santos, não é possível. Eu comecei a olhar ao redor, e ele começou a falar em alemão. Como é que podia um morador de rua, nítido, uma pessoa suja, fedido, toda largada, um morador de rua, né, coitado, falando alemão fluentemente. E aí as moças começaram a conversar com ele, em alemão, e aí elas ficaram felizes, uma até deu um dinheirinho pra ele, que ele ficou super contente, e saíram fora. Eu não me contive e chamei o rapaz, né? Eu falei, olha, com licença, eu percebi que você falou inglês e depois alemão, de onde essas moças eram, né? E o rapaz veio falar comigo, morador de rua aí, né? Ele falou assim que elas eram mesmo da Alemanha e estavam turistando aqui no Brasil e queriam ir nos pontos turísticos e estavam procurando realmente a Praça da Sé. E que ele tentou se comunicar em inglês, mas elas tinham dificuldade, que o inglês delas era um britânico e o inglês dele era normal. E aí então quando ele descobriu que era alemã, ele conversou naturalmente em alemão com elas. E aí eu fiz essa famosa pergunta, né? Me desculpa, meu amigo, mas você fala duas línguas e é um morador de rua? Foi então ele que falou pra mim. Ele falou assim, qual é seu nome? Eu falei, Alexandre. Ele falou, Alexandre, eu sou Carlos. Eu já fui um engenheiro bioquímico que morei fora do Brasil por mais de 12 anos. Só que eu fiz a besteira de cair no mundo das drogas. Alguns amigos meus falavam que droga era tão legal. Comecei com maconha, comecei com cocaína e fui acabar no crack.
E hoje eu perdi a minha família, a minha casa, todo o meu dinheiro e sou morador de rua e drogado. Galera, isso me cortou o coração. Como é que pode uma pessoa de alto escalão, que já morou fora do Brasil, que teve um serviço que com certeza deveria ser muito bem remunerado, chegar ao fundo do poço? Com dor no coração, eu olhei para ele e falei: puxa, Carlos, desculpa eu falar dessa forma, mas você não consegue se reerguer? E ele falou que já tentou muitas vezes, mas o crack é mais forte. Galera, é de tocar o coração. E aí ele chegou pra mim e falou assim: nunca vá nessa direção. A direção das drogas é um perigo. E essa é a dica que eu quero falar pra vocês, né? Dentro desse contexto dessa história. Que por mais que alguns amigos nossos, né? Que você sabe, você tem amigo, amiga que é desse mundo, eu tenho também. Eu consigo manter uma distância, né? Galera, nunca vá pelo caminho errado. A droga, o excesso de bebida, ou tudo que é excesso, na verdade, faz mal nas nossas vidas, né? Então eu fico com essa dica pra vocês. Nunca deixe se levar por momentos de prazer para você depois ter uma vida de angústia, que é o caso desse rapaz aí, que infelizmente tá ainda morador de rua e é um cara inteligentíssimo e podia ter muito futuro pela frente, né? Uma pena. Galera, eu fico por aqui então com essa história. Quem gostou, deixa nos comentários. Deixa nos comentários também se você já tiver alguma experiência em contato com alguém que é usuário de drogas, né? E é um talento, uma pessoa super inteligentíssima, né? E é um desperdício, que é uma pena mesmo. Eu fico triste de estar falando isso pra vocês. Mas segue a vida, um abraço a todos, fiquem com Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!